Oi, eu quero falar com você um pouquinho sobre poder, cargo e autoridade. Só que eu quero usar a autoridade no sentido de moral, porque quando a Bíblia diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada lhes causará dano algum. Algumas versões, na verdade, falam poder e outras falam autoridade. Mas eu não quero usar a autoridade no sentido de poder, mas no sentido de moral, para que nós possamos entender que a autoridade, nesse sentido, ela não é algo que nos foi dado como poder ou cargo. O poder, a Bíblia fala que Deus nos dá, é algo que nós não merecemos, um favor imerecido. É um dom, é um presente, você merecendo ou não, você fazendo por onde ou não, Deus te dá. E você exerce aquele dom. Como o cargo, ele é muitas vezes adquirido porque nos foi dado, ou um cargo político foi adquirido através de votos ou através de uma nomeação, mas em muitos casos, sejam eles para políticos, para pais e mães, para líderes religiosos, essas pessoas não têm autoridade que é conquistada através das atitudes da vida, da ética, da moral da vida. O poder e o cargo é algo que nós recebemos aqui na terra. Algumas coisas nós recebemos até da parte de Deus, mas isso não significa que ter poder, ter posição, ter cargo também tem autoridade. São muitos os casos onde as pessoas têm poder, têm cargo, têm posição, mas não têm autoridade. Muitos pais têm o controle sobre os seus filhos enquanto são crianças, têm o poder sobre os seus filhos enquanto são crianças, mas não têm autoridade por causa da vida vergonhosa que vivem, uma vida sem ética, sem moral, uma vida sem respeito, e eles conseguem exercer essa autoridade até um determinado momento, mas depois, na verdade, com o desenvolvimento do tempo, da idade dessa criança, a formação psíquica que lhes foi plantada através dessa falta de ética do pai vai resultar em algo muitas vezes catastrófico, algo que os pais não desejam, e então essa autoridade dos pais se vai. Diferente do caso daqueles pais que vivem uma vida de ética, de moral, que tem um relacionamento benéfico com os seus filhos, um afeto em relação aos seus filhos, e essa autoridade permanece. Não que os pais vão estar dando ordem aos filhos mesmo depois de casados, mas há um respeito, há uma educação, há uma visão carinhosa da parte dos filhos. E a mesma coisa para os líderes religiosos. Muitos têm cargos, têm posições e têm até poder para dizer o que deve ser feito e o que não deve, mas não têm autoridade, porque não vivem a vida que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos e precisamos viver. E esses líderes, então, são líderes sem autoridade. Eles podem até ter aquela autoridade classificada como poder, autoridade humana, né? Aquela questão de hierarquia, mas não tem autoridade em relação à moral, porque não tem vida. Assim são também muitos dos nossos políticos nos dias atuais. Eles têm cargos que lhes foram dados através de votos, outros através de nomeação, mas não têm autoridade conquistada pela vida, pela corrupção, pela falta de moral e de ética diante da sociedade, diante daquilo que lhes foi proposto a fazer. O motivo pelo qual estão lá não estão cumprindo, estão sendo desonestos, estão sendo corruptos e por isso não têm autoridade. Então vamos deixar muito claro aqui a diferença entre cargo, poder e autoridade. Cargo e poder é uma coisa que nos é dada, uma coisa que nós adquirimos de forma natural, mas a autoridade, a moral está relacionado à vida que eu vivo, à vida que você vive, à vida que os líderes religiosos vivem, à vida que os políticos vivem, à vida que os pais vivem, à vida que os patrões vivem. Eu posso muito bem ter cargo, ter posição, ter poder, mas não ter autoridade. E o mais bonito na vida, e o mais, eu penso que da parte de Deus, o que Ele mais espera é que nós tenhamos
autoridade adquirida pela vida íntegra diante de todos, não apenas diante de Deus, mas diante da sociedade e daqueles que estão aos nossos cuidados, que estão ao nosso redor. A autoridade é o que importa para a avaliação de Deus em relação ao meu coração, ao seu coração, à minha vida, à sua vida. Que você tenha uma vida que lhe dê autoridade e não apenas cargo e poder, porque cargo e poder qualquer um pode adquirir através até de formas ilícitas. Mas a moral, a autoridade que está ligado nesse sentido que nós estamos falando, a moral da vida, somente aqueles que realmente vivem uma vida de integridade total para a glória de Deus e para o bem de todos, inclusive da pessoa que pratica esta vida de moral. Que Deus possa te conceder uma sabedoria para viver uma vida de autoridade e não apenas de posição e de cargo, porque isso vai passar, mas a autoridade vai permanecer pela eternidade, porque está ligada ao amor, à ética, ao respeito, à educação e tudo que se relaciona a isso. Amém?